Fala pessoal, estamos aqui para o segundo episódio da quarta temporada, agora eu acertei, do Bucklercast. E hoje a gente está com uma programação aqui super especial de pessoas que têm transformaram, e esse cara aqui que eu vou chamar, que eu já vou apresentar para vocês, ele se confunde com a história da musculação no Brasil. Ele é um cara que se confunde com toda a parte do fitness dentro do Brasil, uma das maiores referências do Brasil e, na minha opinião, também do mundo, tá? Então estamos aqui recebendo ele, Fábio Saba. Obrigado, Bruno. Essa apresentação é importante, aumenta a responsabilidade, mas não é tudo isso não, isso é papo de amigo, né? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, cara, por você estar aqui e para nós é um privilégio, cara, assim, de verdade, sentar na mesa contigo. Eu já te falei isso em outras oportunidades, né? A gente esteve num cliente em comum e o tempo lá que eu tive contigo de qualidade, assim, para mim foi uma MBA de mercado e escutar as histórias. Vou explorar um pouquinho do que a gente conversou lá também, né? Aquela foto lá, cara, que não sai da minha cabeça, a foto que você mostrou na época da companhia lá, então... É verdade. Cara, obrigado mesmo por você estar aqui. Prazer. É um prazer muito grande ver o trabalho que vocês estão fazendo. Chegaram no mercado com força total e seguem cumprindo o prometido. Isso é muito legal. Exatamente. É difícil. E você, que não está inscrito ainda, aqui, Rafael Guardado, aqui ó, na direitinha ele vai colocar aqui, ó, subscribe. Se inscreve, porque é de graça. É de grátis. Fabião, cara, primeiro, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar esse presente. Eu recebi aqui, autografado, datado. Você estava me falando que esse livro aqui, hoje ele é um livro didático, mas não foi essa a intenção, né, no começo. O Mexa-se é um livro que a gente escreveu para a população, né? Eu, como profissional de educação física, que hoje atuo diretamente com gestão, mas a minha origem é o esporte e educação física, eu entendia sempre que eu precisava trabalhar com os 3 canais de comunicação. Então eu queria trabalhar, eu sempre pensei nisso, né? Então eu queria ter conteúdo para desenvolver o meu trabalho com gestores, é o que eu faço hoje principal, né? O meu trabalho principal, tanto na consultoria quanto na Fitness Brasil. O segundo é trabalhar com professores, com profissionais de educação física, personal trainers, e o terceiro com o público final. Uhum. Eu sempre tive essa cabeça de trabalhar nessas três linhas, né? E como a minha carreira acabou caminhando muito para a área de gestão e também por muito tempo fui professor, né? Mas por muito tempo formando professores e por muito tempo com gestão, eu parei de trabalhar, obviamente, diretamente com o público final e falei, cara, como é que eu posso fazer isso? Vou escrever um trabalho para esses caras. E no mercado não tinha, né? Eu não encontrava um guia que falasse de forma muito coloquial e ao mesmo tempo com informações consistentes, né? Com informações profundas, acadêmicas, científicas, mas com uma linguagem coloquial para a população. Perfeito. Aí foi aí que nasceu o Mexa-se, enfim, o Mexa-se virou... De quando foi que você escreveu? Bom, a primeira edição saiu em 2004, na virada de 3 para 4, foi em 2004. Quase 19 anos. E aí já mais, né? Não... 20 anos. 21, 21 anos. E aí saíram várias edições, as edições foram ampliadas, foram revisadas, né? O livro acabou virando livro didático, enfim. Sempre foi a mesma editora, Fabião, ou não? Não. Tiveram várias editoras. Algumas editoras. Tiveram várias editoras. Agora, essas últimas edições são da Forte, que é uma editora também de um parceiro. Tenho outros livros com eles também. Tem várias publicações com eles. Tá na 3ª edição já, né? Essa é a terceira. Terceira edição. Já tem a 4ª, na verdade. Que legal, cara. E assim, pra gente começar esse papo aqui, cara, o Fábio, ele é uma enciclopédia, né? Então é até difícil conversar com você escolher o tema, né? Ou o papo que a gente vai ter. Mas, cara, a nossa audiência ela é muito rotativa, assim, a gente fala muito também com empresário de outros mercados, né? O cast a gente está fazendo
muito também com o objetivo educacional, com o objetivo de trazer. Então já veio aqui o presidente da Oracle, já veio o presidente da Interaxa, já veio o pessoal da TOTS, da Zendesk, já veio influencer. Então a gente acaba trazendo pessoas que colaborem de outras formas para o mercado, para trazer um ouvido diferente, né, que a gente conversou muito aquele dia também. Então, como a audiência é muito rotativa, e eu te apresentei muito bem, conta um pouquinho da tua história pra gente. Nossa. De forma... É assim, bom, eu sou sempre fui um apaixonado pelo esporte, pela educação física, né? Desde muito cedo eu fui aquele perfil daquele atleta mirim, né? Então, com 4 anos de idade, meu pai sempre dizia que eu tirei a fralda e coloquei o kimono, né? Então, desde muito cedo eu pratiquei, tive essa oportunidade. Meu pai foi o responsável por isso, nossa família toda. Nós somos 3 irmãos, os 3 são faixa preta de judô. E eu segui muito à frente no sentido de avançar como atleta mesmo. Uhum. E isso abriu sempre as portas para mim. Na verdade, o esporte, né, o judô especialmente, me abriu portas para um monte de coisa. Foi aí que eu fui para o mundo da educação física, foi aí que eu fui trabalhar em academia, foi o judô que me abriu as portas para ser professor universitário. Então, assim, tudo começou por aí, né? Aí, enfim, e aí... A base, né, cara? Você teve uma base muito já... o esporte foi centro, né, de tudo. Você nem se conhece sem o esporte, assim, é uma coisa que... Não, Você já nasceu vivendo o esporte, então você nem se conhece sem o esporte. Não me conheço e vou dizer que não existe uma semana sedentária na minha vida. Eu né? sou prova que o cara treina até no cliente. Não, a gente sempre treina bem, né? E treina bem. Não, para mim assim, é uma coisa absolutamente, faz parte do meu dia a dia, né? Então a gente consegue, e eu, tirando assim os momentos de realmente ficar um pouco doente, ter uma lesão, fazer uma cirurgia e tal, a gente diminui um pouco o ritmo, mas a gente sempre, né, eu sempre tive na ativa, né, que é uma coisa que para mim faz parte do meu dia a dia. Sim. É como escovar o dente, é como dormir, então é um hábito que eu sempre acho, gostaria que todas as pessoas pudessem ter acesso e desejo, né, de fazer isso, né? Da forma com que eu me relaciono. É uma coisa da atividade física, o que é legal, Bruno, é que as pessoas falam muito, a gente fala muito de aderência, né? Inclusive é o tema do meu mestrado, estudar por que as pessoas iniciam a prática, por que as pessoas desistem da prática, por que as pessoas permanecem praticando. Então, assim, e o fato principal de tudo isso é como eu me relaciono com o exercício físico. Então, qual é a minha relação? Qual é o sentimento que eu tenho em relação ao exercício físico? Né? Então, quando você cria uma relação positiva com o exercício, de sentimento positivo, dificilmente você deixa de praticar, porque você vai sentir falta daquilo, tanto nos benefícios biológicos, psicológicos, sociais e afetivos. É uma combinação de tudo isso que faz o cara permanecer praticando. Que ele é um relacionamento a longo prazo, né? Aquele relacionamento mesmo, né? Você tem que se relacionar com o exercício físico. É isso, né? Exatamente esse é o ponto. Você não pode simplesmente, cara, se o seu motivo for superficial como qualquer relacionamento, ele vai ser curto. Ele vai ser curto. Pela estética, ou pelo... Cara, é curto, né? Como dieta, como qualquer coisa que a gente faz de forma... O início do processo, normalmente ele é frágil, né? Então, as pessoas hoje, o Brasil é um país tropical, tal, então muita gente inicia por causa da estética, principalmente os mais jovens, mas aí que está o segredo, né? A permanência das pessoas tem que ser bem trabalhada. E aí entra a importância de um bom profissional, de uma boa academia, de uma boa estrutura, ou, enfim, não é além da consciência da pessoa em si, mas é muito importante que aquele ambiente que ele transita, as pessoas com quem ele convivem, ajudem ele nesse processo de entender que os benefícios estéticos podem se transformar em benefícios socioafetivos, que são os principais para manter as pessoas em programa de exercício. Fazer atividade física não é um fenômeno só estético ou só de saúde, é um fenômeno socioafetivo. As pessoas vão em academias para se encontrar, para serem vistas, para encontrarem pessoas. Sim. E eu estava falando com o Gustavo, cada vez mais, né? Porque antes se tinha uma imagem, e ainda às vezes né, cara? Para quem está começando atividade física, o ambiente academia, com equipamento, com um monte de coisa, ele é um ambiente hostil.
para quem está começando, né? Para quem olha ali, chega, pô, lotado, tal. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando atividade física. Óbvio que a pandemia ajudou muito, né? Para o entendimento do que o que você precisa ter, que é uma coisa de relacionamento, é uma coisa de psicológica, né? É uma terapia, né, cara? O exercício, dizem, né, alguns estudos, que é melhor até que é um tipo de terapia, né? Não é melhor, né? Ela é um tipo de terapia, né? E essa terapia, ela, como todas as outras, ela precisa de uma constância para ela dar resultado. E a paixão pelo esporte, ela é uma coisa que vem crescendo muito, e as pessoas estão ganhando, dentro da própria academia, que é um ambiente hostil, um senso de comunidade. Já pegam um cliente seu, né, Ironberg, que você tem trabalhado, que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito natural e muito legal, né? Assim, e ali você tem uma comunidade que treina na Iron, né? É uma comunidade mesmo. Eu acho que, de maneira geral, né, o mundo, eles, desde que o mundo é mundo, né, nós somos seres sociáveis, né, e a gente nasceu para viver em comunidade. Uns mais, outros menos. Um pouco, uns com uma tendência maior, outros com uma tendência menor. Mas nós somos seres sociáveis, né? Então, a gente precisa fazer parte de tribos. E essas tribos sempre existiram, elas sempre existiram. Então, quando as academias, ou quando os bares, os ambientes, de maneira geral, as empresas conseguem se transformar em tribos, né? Em comunidades, isso fortalece demais as relações, as pessoas querem permanecer. E aí tem um ponto importante para citar nisso. Por quê? Né? Tem o porquê disso. Né? O porquê disso é que o ser humano precisa pertencer a alguma coisa. O senso de pertencimento. Então, a partir do momento que eu pertenço a uma comunidade, isso aumenta a minha autoestima. A vida da gente, né, eu costumo dizer que o grande desafio do processo de retenção de um cliente numa academia, ou em qualquer produto, está diretamente relacionado ao quanto você trabalha a autoestima dessas pessoas. Por exemplo, o que é atender bem? Quando você se sente bem atendido quando você vai a um restaurante que você está acostumado a ir? Quando as pessoas te conhecem, te reconhecem, sabem das suas preferências, sabem te chamam pelo nome. Então, isso trabalha no íntimo, lá dentro de você, de forma até subliminar, a sua autoestima. É verdade. Né? E a autoestima tem a ver muito com o senso de pertencimento, ou seja, eu pertenço a esse grupo quer que eu faça parte dele. Né? E isso aumenta demais. Eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. O senso de comunidade, ou seja, a tribo, ela depende muito lá na ponta, porque a gente constrói a autoestima. Porque o que faz a interlocução dessas duas coisas é o senso de pertencimento. Caramba. Perceba quantas comunidades você faz parte. É só a gente olhar nos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo. Os nossos grupos de WhatsApp, eles mostram exatamente isso. Por quê? Porque eu lá tenho, a gente começou a falar da história, né? Conta essa história. Eu tenho meu grupo lá das pessoas que estudaram comigo lá não chama mais, no primário, né? Aí depois eu tenho meu grupo de ginásio. Até hoje eu tenho meu grupo de faculdade, da graduação. Eu tenho meu grupo do judô. Eu tenho meu grupo do judô de São Paulo. Eu tenho meu grupo de judô Brasil. Eu tenho o grupo dos amigos de educação física. Eu tenho um monte de grupos, né? Tribos ali, de tribos, são várias tribos e que a gente faz parte e que é um prazer fazer parte. Total, cara. E a gente o exercício físico ele traz esse senso muito forte, porque é a autoestima na veia também, né, cara? Assim, é uma injeção de autoestima, né? Quando você, não é à toa que falam, né? O cara separa, a mulher separa, vai direto pra academia. Seja bem-vindo à academia, né? Porque é a primeira coisa que você quer fazer para não só se cuidar esteticamente, mas para melhorar o teu mental, né? E aquela comunidade hoje em dia, eu acho que com o crescimento do que a gente está vendo, tá cada vez ficando mais, saindo um pouco aquele cara que só bota o fone e vai treinar, e tá acontecendo um movimento de musculação, de academia também, né, com o crescimento do mercado também, né? Muito atleta vindo, reconhecimento hoje em dia é muito diferente, né, do que era. Que quando você começou, por exemplo.
Eu acho assim, exatamente. Eu acho que quando você falou isso, você me lembrou de uma coisa desse final de semana interessante. Quando eu comecei a treinar, mais, digamos, intensamente, né, o esporte, eu devia ter 15 anos. Eu fui um atleta bem jovem, assim, né? Então, aí eu fazia já preparação física e tal. E aí eu saía para correr, ia no parque, lá no Ibirapuera correr, não tinha ninguém correndo. Eram poucas pessoas que corriam no Parque do Ibirapuera naquela época. Se eu estou falando de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu estou falando de 1980, 1978, 79, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da idade. Já fez a conta aí, né? Eu nasci em 66. Então, assim, cara, eu saía para correr, não existia as pessoas que corriam no parque. Você vai hoje, em qualquer horário no parque, tem gente correndo de madrugada, dia inteiro, entendeu? É volume gigantesco. Não existia isso. Não existia isso. Então, assim, Agora, um outro ponto legal que se tratou, que é o seguinte, eu acho que, inclusive, o mundo das academias, o nosso mercado de maneira geral, que não é feito só de academias, é de estúdios, de centros de treinamento, de um monte de coisa, de estúdios de pilates, de funcional, de personal, enfim, tem tudo isso. Esse ambiente, ele foi se diversificando, foi criando nichos variados para poder atrair mais gente. Porque tem muita gente que não se encaixa numa academia tradicional, mas que se encaixa num estúdio. Tem gente que não se encaixa numa academia tradicional, mas se encaixa numa escola de natação. Tem gente que não se encaixa numa escola de natação, mas se encaixa num estúdio de pilates. Então, assim, e aí essa variedade de opções, né, algumas mais afetivas, mais sociais, outras mais individualizadas, vão trazendo pessoas com comportamentos diferentes. Né? Tem gente que adora academia lotada, tem gente que não gosta de academia lotada. Perfeito. Tem gente que gosta de um ambiente mais restrito. Enfim, tem público para todo mundo, desde que você realmente faça direito. Né? Eu sempre falo assim, o que dá certo? Dá certo você estar numa boa localização, acertar o posicionamento, prometer o que entrega, prometer o que você tá, entregar o que você está prometendo, melhor dizendo, e aí entregar segurança e eficiência. Segurança e eficiência, que é o princípio básico de atividade física, do exercício físico. Entregou segurança, entregou eficiência, cara, acabou. Então, cumpriu esses requisitos, como é que você não vai dar certo? Não tem, ainda mais no atual momento que a gente está, né, Fábio? Assim, é uma disputa, eu estava falando com o Gustavo anteriormente também, a gente vê um crescimento muito grande, ainda em pontos percentuais é muito baixo, né? Se a gente for pegar o nosso... nada, né? Mas cada ponto percentual é muito importante já para o mercado, né? Porque a gente está falando de um volume, cara, 230 milhões de pessoas, qualquer ponto percentual é muito considerável. E a gente acaba vendo que, por exemplo, nós entramos no mercado, mas antes eu não era desse mercado, você sabe. Então, para mim, que frequentava crossfit, já frequentei muito cross, fiz muito crossfit, fiz muito a parte de musculação também, já fiz natação, já vivi muito do esporte de futebol também. Você não tem muita dimensão do tamanho de todas as regiões do Brasil, o quanto aquilo é gigante e relevante, né, cara? Então, quando a gente entrou no mercado, a gente tomou um susto, porque, cara, a gente tem uma certa ignorância, né? Pô, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Curitiba, Paraná, mas aí você vê um outro mercado consumindo um negócio assim, numa frequência tão grande que você vê que, cara, talvez o nosso mercado que esteja crescendo mais seja até fora de São Paulo. E eu falo isso pelo lance imobiliário, né? Hoje a gente está tendo um desafio imobiliário em todos os lugares. Sim. Pelo crescimento de academias, estúdios e as outras variedades, né? Eu vejo assim, né? O que aconteceu com vários outros setores está acontecendo com a gente. Né? A disputa imobiliária é um fato, é uma coisa que a gente está vendo isso acontecer. E tem um fenômeno interessante que é o interior do Brasil, né, hoje, porque assim, quando você fala, será que tem outras regiões que estão crescendo mais do que São Paulo? Proporcionalmente é muito provável que sim. Com certeza. Né, porque assim, e não que São Paulo esteja estagnado e não, digamos assim, com muitas academias, né, absolutamente, não, cabe gente pra caramba, porque o que tem de sedentário nesse país é um absurdo. Né? Agora a gente só precisa ter
ter, como eu falei, a gente está no lugar certo e ter uma entrega bacana, ter uma oferta bacana que essa pessoa se conecte, ela precisa se conectar. Né? E o que eu vejo hoje, que é um ponto muito importante, é que o interior do Brasil está crescendo muito forte, né? Mas muito. E o interior do Brasil está crescendo forte por quê? Por causa do fenômeno socioafetivo. Então imagine o seguinte, uma cidade do interior, uma boa cidade do interior, não precisa ser muito grande não, tá? Abaixo de 70, 80 mil habitantes, cara, academia muitas vezes é o ponto de encontro das pessoas, você entendeu? É a segunda, terceira casa do cara. Exatamente. Então, assim, às vezes, uma academia que não tem um shopping center, que às vezes está faltando alguma coisa mais cultural, tal, a academia vira um ponto de encontro. Então, é lá que as pessoas vão. Total. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, as pessoas precisam enxergar, né, o mercado, que nós somos um fenômeno, mais uma vez. Além da gente contribuir na saúde das pessoas física, a gente contribui na saúde emocional e mental. Mas isso que você falou é muito importante, cara. Acho que isso que está acontecendo, eu acho que talvez seja um dos pontos mais chaves para o entendimento do grande público que ainda não frequenta o esporte, de maneira geral. Porque às vezes o esporte parece mais uma obrigação do que de fato um bem para si mesmo. Fala, pô, eu vou sair daqui, cara, pô, eu vou pra academia, pô, eu tenho que puxar ferro. Não, cara. Não necessariamente você precisa ir para uma academia. Calma, você precisa fazer algum tipo de esporte. Você precisa se movimentar. Tem opção para tudo, cara. Hoje em dia ainda, você vai até em cidades menores, você tem às vezes uma academia que tem molhada, né, com natação. Às vezes você tem uma academia, um pilates. A minha mulher, ela ama o pilates, pô. Ela ama o pilates. Então, ela se identifica menos com musculação, mas com pilates ela super se identifica. Então, essa parte socioafetiva, eu acho que se as pessoas entenderem isso, que elas vão fazer parte de uma nova comunidade, que é uma comunidade legal pra caramba, que isso ainda vai trazer benefícios de saúde, benefícios estéticos para elas, a tendência é elas saírem do tal do sofá e irem para um esporte em que elas se identifiquem, né? Então, acho que essa camada socioafetiva, se a gente conseguir cada vez reverberar mais essa ideia, eu acho que fica mais fácil de digerir mesmo, sabe? A digestão do porquê o esporte, sabe? Tem um fato muito interessante quando a gente fala do porquê que as pessoas iniciam a prática ou permanecem praticando, que a gente chama de histórico pessoal. Tá? E aí é um ponto importante diante dessa conversa, que é o histórico pessoal. Ou seja, qual é o histórico pessoal dessa pessoa? E no histórico pessoal, ali na infância, né, a gente chama a idade de ouro da criança entre 7, 8 até 12 anos. Chamada idade de ouro da criança. Nesse momento é onde você constrói muitos pilares de sustentação que essa criança, que essa pessoa vai levar para a vida adulta. Sim. Né? Dentre elas, uma série de questões comportamentais. E quando você tem um histórico pessoal positivo para a prática da atividade física ou para a prática esportiva, não importa, a facilidade da aderência à prática lá na idade adulta é maior, é melhor. Né? Então, assim, aí o que a gente faz? Quando você olha para o que aconteceu com a infância dessa pessoa, como é que foi a educação física escolar dessa pessoa? Por isso que eu estou sempre conectando, para mim é muito importante conectar o que as pessoas falam de fitness com a educação física de base, porque é lá na base que tudo começa. E eu vou falar para você que além da responsabilidade da escola, tem a responsabilidade dos pais, porque o quanto esses pais influenciam para que essas crianças sejam ativas fisicamente. Total. Né? E aí que você constrói esse histórico pessoal que vai, ao longo do tempo, trazer para essa pessoa uma memória afetiva positiva em relação à prática do esporte ou da atividade física. Perfeito. E quando é um esporte, aí uma outra coisa legal, Bruno, que é assim, né? Tem tanta opção, tem tanta oportunidade, porque assim, e o que é legal, né? Vamos lá, se você pegar esporte individual, esporte coletivo, falando de esporte só, né? De modalidades esportivas. Sim. Você pega esporte individual e esporte coletivo. Tem pessoas que são mais individualistas. Tem pessoas que gostam mais do coletivo. Então, assim, isso já cria uma situação da personalidade de cada um.
né? Já tem aí. Aí quando você vai... Tem pessoas que são praticantes de esportes recreativos e tem pessoas que são praticantes do esporte competitivo. E aí são coisas diferentes, porque tem gente que não gosta da competição, não gosta daquele confronto, não gosta daquele... E tem gente que ama. Eu por exemplo, amo, né? Então, para mim, o combate ele é individual e quanto mais desafiador o confronto for, melhor, né? Eu tenho uma passagem de um técnico meu que falava assim, tipo, quando ia para os campeonatos, tinha lá chaves, né? As chaves de com quem que você ia lutar. E sempre tinha lá os que estavam na ponta, né? Os que eram os favoritos, digamos assim. Sim. Então a gente olhava e uma vez eu lembro falando assim, pô... Cheguei pro meu sensei e falei, quem que é o favorito aqui? Ele falou, eu acho que esse aqui, esse aqui são os favoritos. Eu falei assim, caramba, mas vou pegar ele só na final, vou pegar ele na final, ainda bem. Ele falou, não, é esse cara que você tem que pegar ele na primeira luta. Exato. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele brincava, né? Tentando me motivar, né? Isso na praticamente infância e adolescência. Você está treinado, você está preparado para pegar ele e quanto mais descansado você tiver, você vai performar melhor. Perfeito. Então você vai pegar o mais difícil logo no começo. Perfeito. Né? Então, e traz isso para a realidade. Quando a gente fala em gestão de tempo, de tarefas, o que eu pego a primeira coisa para fazer no meu dia, que é o mais difícil para tirar logo da frente o mais complexo. Eu não vou deixar por último. É o sapo, né? Então isso é trazer, né, os aprendizados do esporte para a vida real, né? Então esse é um ponto. E aí, com essa diferença, com essas diferenças de características do esporte ou de atividade, a gente vai se ajustando. O esporte ensina tanto, né, cara? Resiliência, força de vontade, disciplina, pontualidade, hierarquia. Você aprende com o esporte disciplina, você aprende a ser responsável. Você aprende de verdade, se você for competitivo, a ser inconformado. Você aprende a lidar com as vitórias e principalmente lidar com as derrotas. Sim. O esporte ensina disciplina, ensina hierarquia, ensina você respeitar os mais graduados, ensina o quanto você pode ajudar os menos graduados. E o mais importante, cara, ensina humildade. Quando você vence uma competição, eu aprendi isso a duras penas com o meu técnico, que foi um cara que fez uma virada de chave muito importante na minha vida. E a gente, quando ganhava um campeonato, a gente chegava lá no tatame com uma medalha, né? E aí a gente treinava tal, e era a tradição levar a medalha no primeiro treino, né? A medalha conquistada na última competição, que normalmente era o final de semana, e a gente levava a medalha e ele terminava o treino, e ele chamava, vamos fazer a luta do campeão. Aí quem fazia a luta do campeão era ele. Só que ele era o cara, né? Então ele batia na gente que nem criança. Batia no sentido técnico. Sim. E aí ele terminava o treino assim... Ele era tão forte, né? E o cara era tão técnico e tão forte. Era um cara fenomenal, assim. E é interessante que a gente... Você apanhava tanto, né, no sentido positivo, apanhava tanto que você não conseguia reagir, então saía até lágrima dos olhos de raiva de você não conseguir reagir de tanto, porque não era pouco não, apanhava de verdade, né? E assim, e aí eu terminava, né, e no meio dessa história ainda o meu pai acompanhava todos os treinamentos, meu pai estava sério olhando ali, fazendo assim para o sensei, né, e falando assim, ou seja, muito bom, aprovando a atitude dele, né? Sim. E no final ele falava assim, isso é pra gente aprender, no final, né? Juntava todo mundo para aprender que nós somos campeões, mas sempre terá alguém melhor do que a gente e a gente sempre pode melhorar muito. O adversário que você venceu na final no domingo, ele pode, uma hora depois, vencer você. Sim. Fantástico, né? É ensinamento da vida, né, cara? Isso aí é... O esporte é algo... Eu tive muita sorte também, sabe? De ter esse apoio dos meus pais. Era com futebol, mas, cara, meu pai e minha mãe sempre me levaram pra jogar, pra treinar. E o esporte me fez ser uma pessoa diferente, cara. Me fez ser uma pessoa mais disciplinada, mais resiliente, mais competitiva, né? Acho que quem tá no esporte é altamente competitivo, né? Ainda mais quem competiu já bastante. Você já competiu inúmeras vezes, né, cara? Então... dentro
do nosso contexto de vida, a gente teve muita sorte também, né? Você falou, o histórico familiar, né? Ele é muito importante. É um privilégio. Eu sempre falo que é um privilégio. Eu nasci num ambiente absolutamente privilegiado sobre essa ótica de incentivo, né, a coisas boas, a coisas saudáveis e uma clareza e uma transparência muito grande de caminhos a seguir que são saudáveis, né? Isso para mim foi muito importante. Fabio, eu estava falando daquela foto lá que você me mostrou. A gente estava num cliente em comum e de verdade eu tive um tempo de qualidade com esse cara aqui que eu grudei nele, né? Não sei se ele reparou nisso, mas eu chegava cedo lá para ficar grudado nele lá e conversar o máximo que eu pudesse para absorver tudo. E aí chegou uma hora num papo que a gente teve, ele falou, peraí, deixa eu te mostrar uma foto aqui. Era a foto dele, em preto e branco a foto, na Companhia Atlética. Nos primeiros equipamentos que a Companhia Atlética tinha acabado de adquirir, né? Uns equipamentos da Righetto, né? Se eu não me engano. Era Righetto. E me conta, cara, assim, conta pro pessoal. O que tá por trás dessa foto, né, cara? O teu começo na musculação mesmo. Cara, quando você já era do esporte, mas o que a musculação te... É assim... Bruno, o que aconteceu foi assim, eu fiz várias coisas, né? Até chegar naquela fase lá, sempre fui bastante ativo na minha vida profissional, pessoal, carreira, tal, sempre procurei estar conectado com muita coisa. E eu tive, logo que não existia na época, só para deixar claro isso, né? Não existia o CREF, né? Nessa época, então não tinha... Eu podia atuar, né? A gente podia atuar, mesmo estudante de educação física. E eu, antes de fazer educação física, eu fui faixa preta de judô muito cedo. Com 16 anos eu ganhei a faixa preta, né? Ganhei não, conquistei, porque é uma conquista. Não é uma, e a gente Ninguém ganha, né? Né? Não ganha não, você tem que conquistar mesmo, porque são 3 exames, você faz o Gokyo, você faz o Kata e tem a luta. Você vai pro combate ali, tem que fazer um mínimo de pontos. E é todo mundo querendo aquilo ali. Demais, e alguém não vai ganhar. Alguém vai ganhar. Então, enfim. E aí, aberto, né? Idade aberta. Então, eu era um garoto, né? Mas estava lá. Mas, enfim. Então, eu comecei a dar aula para criança muito cedo. Com pouco preparo. Eu sempre falo isso, muito preparo. Porque apareciam... Como eu era faixa preta, e a faixa preta mesmo, você sendo o primeiro Dan, né, o faixa preta é primeiro Dan, ele é habilitado a dar aula para criança. Para criança. Isso naquela época, né? E eu dava aula para escolinha, um monte de escolinha na região ali onde eu moro, ali. Enfim, eu passei por vários lugares e eu tinha uma agenda cheia. Eu já defendia o meu, né? Como dizia, trabalhava, né? Sim. E estudava, tal, então fazia as minhas coisas. E você estudava o que nessa época? Eu estava no colégio ainda. Eu ainda estava na escola. 16 anos eu estava no colégio ainda. Eu saía, eu era o único dos meus amigos que trabalhava e dava aula e fazia questão, né? E eu tinha uma agenda boa, né? Eu tinha uma agenda... Tinha vários lugares que eu dava aula. Já era bem ativo. E aí, enfim, teve uma história. Eu fui para Santa Catarina como atleta com 18 anos. Teve um patrocinador que levou um time daqui para disputar os Jogos Abertos para lá. Fiquei lá um tempão, voltei. Enfim, tem uma história longa. Mas aí, quando eu fui fazer educação física, eu falei, bom... eu vou fazer, eu quero trabalhar num lugar legal. Aí comecei a dar aula em várias academias até que apareceu uma oportunidade de dar aula de judô na Companhia Atlética. Né? Então, por isso que eu te falei que o judô abriu realmente praticamente todas as portas. Né? Depois eu vim ser professor da USP porque o judô abriu as portas. Eles precisavam de um professor de judô e eu fui professor. E você acha, só um parênteses, você acha que por você ter começado a lecionar muito cedo, a tua carreira acadêmica ela teve mais volume? Os livros, os 15 livros que você escreveu, enfim. Você acha que foi muito dessa época? Ou já era sei lá, você tinha essa vontade de ser um cara mais acadêmico mesmo? Eu tinha vontade, sempre tive vontade de equilibrar as duas coisas. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de fazer alguma coisa que tivesse fundamento. Eu nunca
desde o começo eu tive boas influências, né? Eu costumo dizer que tive ótimas influências. Não foi uma coisa minha. Eu acho que eu sempre tenho que agradecer professor Valdir Barbante, professor Lamartine Pereira da Costa, professor Mauro Ghisellini. Esses caras, de certa forma, me influenciaram a fazer coisas. Me influenciaram a fazer coisas bem feitas, né? Então, eu sempre digo o seguinte, não, o profissional de educação física, ele precisa entender que não adianta ele saber o que fazer e como fazer. Sim. Isso todo mundo faz. O grande desafio está no profissional de educação física que sabe fazer, que sabe justificar o porquê que ele está fazendo. Eu vou te dar um exemplo disso. Tem um monte de gente que sabe o que tem que fazer de exercício e como fazer o exercício. Agora, por que você está fazendo, por que você está prescrevendo aquele treinamento daquela forma? Vou te dar uns exemplos. Por que você escolheu aquele exercício? Qual o número de repetições que você está prescrevendo? Qual o número de séries que você está prescrevendo? Qual o tempo de recuperação entre as séries? Qual a amplitude de movimento daquele movimento que você está fazendo, daquele exercício? Qual a velocidade de execução? Então, qual é a combinação de tudo isso? Então, a complexidade para você prescrever um exercício, ela é elevada, se você quiser fazer bem feito. Bem feito. Então, aí que está o grande diferencial. Então, voltando à frase, não é, o profissional de educação física, ele precisa não só saber o que fazer e como fazer, ele precisa saber justificar o porquê fazer. Perfeito. E eu aprendi isso com uma pergunta de um aluno meu na faculdade, que chegou para mim um dia, eu, professor de graduação, ele chegou para mim e falou, professor, a gente aqui está no terceiro ano, era terceiro ano, lá da USP. Falou assim, quando que a gente vai estar pronto para dar aula? Eu falei, cara, deixa eu pensar para te responder. Aí na outra semana, eu fui pensar, fui refletir, e na outra semana eu respondi para ele. Eu falei, cara, você vai estar preparado quando você souber justificar o porquê. Não o que e como. O que e como qualquer um faz. Se você quiser sair da média, saiba justificar o porquê de você estar prescrevendo isso. Aí você está pronto realmente para fazer o diferencial. Perfeito. O porquê ele é sempre o mais importante do que em qualquer coisa, né? O porquê. Por que você está fazendo, né? E eu acho que todo aluno, né? Eu acho que tem que saber questionar o seu professor, o seu personal, o seu prestador de serviço. Por que você está me orientando isso? Né? Mas aí, em cima do que você me perguntou, né? Aí o que aconteceu? Aí foi quando apareceu a oportunidade de começar a trabalhar na companhia atlética com judô. Só a companhia, assim, né? E a companhia, cara, foi para mim o maior berço, né? Eu acho que foi assim, ela é talvez a maior responsável pela minha carreira, né? Porque foi lá que eu aprendi, que eu errei, que eu cometi vários erros, mas eu tive muita oportunidade e tive muita gente boa perto de mim. Né? Quem me contratou na primeira vez foi o Ricardo Delia, já saudoso Ricardo Delia, falecido, foi um grande atleta de karatê, era um cara que a gente conhecia muito bem. Eu pedi para meu pai me levar para ver as competições do Ricardo Delia quando eu era criança, eu já conhecia o Ricardo, e foi uma coincidência eu chegar na companhia e ele estar na frente da companhia. Ele que criou o projeto inicial, né, em 85. Tem 40 anos, a companhia está fazendo 45 anos. Eu fiquei lá por 13 anos. Né, e foi assim, para mim foi uma grande escola. Então essa foto que você está falando, na verdade, já é talvez a terceira fase da minha vida lá, porque foi tudo muito meteórico, né? Eu cheguei dando aula de judô, um dia me pediram... Essa foto é na Kansas, né? É na Kansas, Aí eu queria estagiar na musculação, não tinha estágio na musculação, eu falei, não, eu quero, mas não tem. Eu falei, então eles abriram... O que tem aí? Eu queria tanto que a turma lá na época, foi o Paulo Storti, que era o coordenador de musculação, ele falou, tá bom, vem pra cá, vem trabalhar com a gente, só que não tem remuneração no início, né? Então assim, eu falei, não, eu quero aprender. E aí eu comecei lá, e aí um dia, um sábado eu tô treinando lá, olha que interessante, sábado eu tô treinando lá, fui só pra treinar, e aí toca o telefone com fio, tá? O telefone não existia celular, tá? Só para deixar claro, essa época não existia celular, muito menos internet. E aí a recepcionista veio me chamar, Saba, o Sérgio Hirt, que era o supervisor geral, lá tá te chamando no telefone. Aí eu fui lá, falei, fala Sérgio, tá treinando, né? Eu falei, tô. Ele falou, você vai precisar fazer um negócio para mim. Eu falei, o que é?
você precisa dar 2 aulas de coletivas, 2 aulas de ginástica para mim. Puta. Eu falei, Sérgio, eu nunca dei aula de coletiva. Ele falou, cara, você é minha única solução, não tem ninguém. O professor que ia faltou e não tem mais ninguém para dar aula. Eu preciso que você dê aula. Eu falei, tá bom, fechado. Só que é o seguinte, eu vou dar aula de circuito porque eu não sei dar aula de ginástica aeróbica, as aulas eram de aeróbica. Eu falei, beleza, então eu vou meter 2 aulas de circuito na galera. E aí ele me deu umas dicas, fui lá na sala dele, peguei uma fita cassete, galera, cassete, tá? Só pra vocês saberem. E aí eu fiz um circuitão lá e dei a aula, que deve ter sido muito ruim a aula, mas a galera deve ter sido muito ruim, porque eu sabia fazer um circuito porque era o que eu fazia no esporte, sim, né? Sim. Mas foi uma aula intensa e que a turma até gostou, né? Legal. Mas e aí foi aí que eu comecei a trabalhar com coletivas. Ou seja, em muito pouco tempo eu estava trabalhando com musculação, com coletivas e com judô. Puta, E aí dali para frente eles me convidaram para assumir responsabilidades de gestão e a minha primeira fase da minha carreira foi toda essa. Né, foi dentro da Companhia Atlética e dentro da USP, dando aula e fazendo mestrado. Então foi uma combinação muito importante para mim. E você era super jovem ainda? Super jovem. Nossa, eu entrei lá, eu tinha 19 anos. Cara. Não, foi muito meteórico tudo, né? Na tua vida, assim, com o esporte, né? Foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Com 16 anos você virou faixa preta, já tinha... Com 19, 20, eu acho, 21 anos no máximo, eu já era terceiro dan. Caramba, cara. Foi rápido. Meu Deus. Foi rápido. Não, é muito difícil, cara. Meu Deus. Então você era muito bom mesmo. Não era bom, não, eu vou falar pra você que eu era esforçado. Eu sempre fui esforçado. Eu não sei. Fábio, mas... Bom, eram os meus adversários. Eu era esforçado. E quando você entra na companhia e, cara, você já está lecionando na maior universidade de São Paulo, né? Não, foi depois, né? Eu entrei primeiro na companhia e depois apareceu o convite para ir para a USP. No tempo que você já estava um tempo na companhia. Já estava na companhia e aí porque eu queria fazer mestrado, na verdade, né? Eu já tinha feito 2 cursos de pós-graduação, de especialização, e eu queria fazer mestrado, eu queria avançar mais. E você tinha feito pós em treinamento esportivo e em fisiologia do exercício. Ah, legal. E aí você, depois disso, aí te chamaram para você lecionar dentro da USP. Não chamaram. O Valdir Barbante, que foi o meu orientador, inclusive, ele falou, Fábio, eu abri uma vaga de professor de judô aqui, eu queria que você viesse para cá. Você não quer vir? Ele me convidou, o Valdir. Cara, o judô, ele... Abriu minha porta, até hoje. Judô abre as portas para mim. A gente tem uma vida familiar intensiva. Meu pai era professor de judô, a empresa de kimonos, que é Dragão, que é meu irmão que toca, meu irmão mais novo, que sucedeu meu pai muito bem, né? O Fulvio, meu irmão mais novo, que toca brilhantemente a empresa, está numa fase super positiva também. Enfim, tem toda uma história, né? A gente tem um legado familiar. A empresa, para você ter uma ideia, a Dragão, ano passado, fez 50 anos. Caraca, cara. O ano passado foi um ano de comemorações, assim, né? A Dragão fez 50 anos, a gente fez uma baita festa lá no Iguatemi JK. Que legal. Bem legal, a gente juntou 200 atletas, os atletas ao longo da história. Tava lá o meu primeiro professor de judô, tava lá toda a galera. Foi muito bacana, os principais atletas que vestem Dragão, né? Tava todo mundo lá. Judô e jiu-jitsu, é muito forte no judô e no jiu-jitsu, né? Sim. E o ano passado a gente fez 50 anos da Dragão. O ano passado... a Fitness Brasil comemorou 25 anos, o ano que vocês estavam lá, 25 anos de IRSA Fitness Brasil, esse ano mudou o nome para Fitness Brasil Expo, e a gente comemorou também, o ano passado, 30 anos de consultoria. A empresa de consultoria da Saba Educação e Consultoria, o ano passado completou 30 anos. Cara, vocês sabem que o Saba ele tem 115 anos, né? Porque para poder fazer tudo que ele já está fazendo. 59, daqui a menos de um mês. Cara, é muita história, meu. É muita história. 59. É por isso que, cara, e tirando... Você sabe já como eu sou, não sou de falar o que eu não quero falar. Mas é por isso que você é uma das maiores, se não uma referência do Brasil hoje, pela voz de outras pessoas que eu entrei no mercado muito depois que você, né? Eu sou um bebê recém-nascido ainda no mercado. E a sua história se confunde muito com a musculação mesmo, né, cara? Assim, no sentido de... a paixão que você já tinha desde quando ainda não era moda, de quando ainda era uma coisa que
Eu acho que mais do que educação, não é, mais do que a musculação, porque na musculação, na verdade, não atuei tanto na musculação. As pessoas falam assim, você é um profissional, eu falo, cara, eu acabo sendo um profissional de educação física, assim, é mais um... Mas todo mundo te relaciona muito, né, com o tema musculação. Acho que talvez seja por causa da consultoria. Eu acho que mais pela consultoria, hoje mais com a gestão, né? Eu acho que hoje a relação maior, por causa desses últimos anos que a gente mergulhou profundamente em negócios, né? Uhum. E hoje o foco realmente está na gestão, né? Uhum. São as principais publicações, a própria empresa de consultoria, a própria Fitness Brasil também traz essa pegada, né? UI junto com vocês, tem toda a parte de... Eu explorei um pouco o Gustavo, né? Tem toda a parte de... Hoje a maior fonte de dados para o mercado é a Fitness Brasil. É o Panorama. É o Panorama, né? setorial, então... que foi uma luta nossa para levá-la para começar. A gente vai entregar esse ano a 4ª edição já. 4ª edição. Muito ele legal. falou que está em produção, né? Já tá sai, bem né? no final. Tá já. no forno aí. A gente está aguardando, cara. É o que a gente legal. mais lê. E aí me explica uma coisa, assim, né? Isso eu já sei, mas é legal a gente explorar um pouquinho. Na sua consultoria, Fábio, primeiro, qual que é o principal objetivo da consultoria? O objetivo é ajudar as academias a crescerem de maneira organizada, sustentável e retendo clientes. A gente com o tempo se especializou em rede. Uhum. A gente, 90% dos meus clientes são clientes de rede, que crescem em rede de academia. A maioria das pessoas que procuram a gente, não todos, mas a grande maioria, na verdade, procuram a gente porque querem crescer em rede. Né? Então, esse é o foco da consultoria. Você lembra do teu primeiro cliente? Quem foi? Lembro. Eu sei porque a gente comemorou 30 anos. E é interessante essa história, essa pergunta tua é muito boa, porque eu acho que ninguém me fez essa pergunta. O que acontece? Foi daí que nasceu a consultoria. Porque a consultoria, eu não falei vou montar uma consultoria. Não foi um... Não foi nada disso. Eu atuava em academia, eu trabalhava como gestor em academia, já como gerente ou como coordenador, como diretor, enfim, eu tinha cargos executivos, né? Uma vez eu fui dar um curso em Foz do Iguaçu, e um cara me procurou. No final do curso, um cara formal, com roupa formal, os ambientes de educação física que eu transitava nos ambientes esportivos, né? Aí um cara muito formal chegou, você que é o Fábio Saba, tal, sou eu. Eu queria conversar com você. Tudo bem, podemos ir ali, tomar um café ali no... Eu estava num evento de educação física, era um congresso de educação física que acontece até hoje lá em Foz do Iguaçu, em janeiro. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu quero montar uma academia e eu sei que você já trabalha com academia e tal, eu preciso de uma ajuda para montar essa academia, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Aí eu falei para ele, olha, precisa fazer isso, né? E eu já tinha montado, já tinha ajudado os meus, onde eu trabalhava, a montar a academia. Eu não tinha muita experiência, mas eu estava começando. Né? Aí ele falou, eu falei umas coisas para ele que eu acho que ele viu lógica. Ele falou, você não quer me ajudar? Você não quer fazer uma proposta para mim? E eu voltei para São Paulo com isso na cabeça. Eu falei, cara... E agora? E agora, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu liguei para ele, preparei uma proposta, mandei para ele topou e a gente montou a academia para ele. Uma academia que já naquela época tinha 4.000 metros quadrados, só para você ter uma ideia. Nossa Senhora. Tinha quadra de paddle, tinha piscina, tem uma história bem bacana. Caramba. Musculação, uma baita academia. E hoje não tem mais, virou um empreendimento imobiliário nessa área, porque era uma área sensacional, mas ela reinou por muito tempo absoluta em Foz do Iguaçu. E daí do nada começou a aparecer, por causa disso, obviamente, começou a aparecer proposta. Do nada não, né? Escuta, você me ajuda aqui, você me ajuda ali. Eu falei, peraí. Tem um negócio, tem uma oportunidade aí. E quando eu falei, eu vou começar a atender assim, assado, todo mundo olhou para mim e falou assim, mas isso daí, cara, isso daí vai dar certo. Foi a primeira empresa de consultoria né? que nasceu fazendo isso. Na verdade, para não ser injusto,
tinha alguém que já fazia isso de maneira informal, ou não tinha uma empresa consolidada, que era o próprio Ricardo Delia. O Ricardo Delia, ele já tinha saído da companhia e tal, nessa época. Aí quando apareceu essa oportunidade, eu fui falar com ele. Como ele é um cara que eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, sempre tivemos uma relação muito boa. Ele conhecia meu pai, inclusive, né? Por causa dos kimonos e tal. E o filho dele, o Luciano, os filhos dele, que são pessoas super queridas aí, foram meus alunos de judô quando eles eram meninos, hoje são todos gigantes. E eu fui falar com ele, eu falei, Ricardo, o que você acha? Ele falou, Fábio, isso aí vai crescer, cara. Esse negócio é uma tendência, cara. Isso aí, dependendo de como você atuar, você vai ter muita oportunidade. Então, foi uma conversa com ele, enxergando as oportunidades, eu falei, tá bom. Aí eu comecei a me organizar para isso. E daí nasceu o negócio. Caramba, cara. E aí nasce a consultoria, você tem esse primeiro cliente, e aí, obviamente, hoje a tua consultoria tem uma abordagem completamente diferente. Sim, não. É online, cara, o teu cliente tem acesso a vários conteúdos ali. Como que era no começo? Eu tinha muito cliente, né? Porque estourou esse negócio, explodiu, né? Quando eu comecei, assim, acho que os primeiros 3, 4 anos foi um aprendizado inicial. A gente está sempre aprendendo e hoje eu estou sempre corrigindo rota, tá? Mas assim, eu digo que a consultoria se amadureceu mesmo nos últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos, desses 30 anos, ela teve vários modelos de trabalho. Né? Hoje ela está absolutamente... Porque eu tenho 2 modelos de consultoria. Tem a consultoria premium, que é onde a gente coloca energia, que ela é totalmente híbrida, que é o que você vivenciou, onde a gente visita presencialmente o cliente e a gente atende ele online o tempo todo. Né? Então tem todo o suporte na área comercial, na área de processo, na área técnica, em todo é uma consultoria 360, né? E a gente, além de tudo, faz visitas presenciais de tempos em tempos, dependendo do contrato, para essa turma. E o modelo híbrido é o modelo que gera mais resultado, né? Porque a visita presencial ela ainda é fundamental, só que ela é complementar. E antes, como a gente tinha poucas ferramentas interativas online, cara, era só presencial e por telefone. Então, assim, era muito diferente. O modelo era muito diferente. Cara, imagina. Mas eu cheguei a ter muito cliente e aí a minha qualidade de vida ficou meio atrapalhada e eu parei o modelo, repensei o modelo e recomecei tudo de novo num modelo muito diferente. E hoje você atua num modelo muito mais boutique do que no modelo de volume, né? Nós não trabalhamos ainda com volume. Nós vamos entrar num modelo de volume, mas com a área de educação. Só na área de educação. Perfeito. A área de consultoria mesmo, para mudar o comportamento da empresa, a gente mantém esse modelo mais boutique mesmo, que é o premium. Né? Que é o premium, que é onde você mesmo coloca a mão na massa. Eu coloco a mão na massa e a gente toma as decisões. A minha equipe ela é muito sênior, é uma equipe, não tem estagiário na nossa equipe, né? A turma que tem, a Karina que tem menos experiência tem 25 anos de experiência, o Paulo tem a mesma idade de experiência do que eu, né? Nós somos contemporâneos tanto do judô quanto da educação física, quanto do esporte, a gente trabalha junto. O Paulo, além de tudo, além de ser profissional de educação física, ele é advogado, então a gente tem um fit muito bom. Então eu tenho um time sênior mesmo, sabe? Então, em todos os aspectos é importante, né? Para você prestar serviço, você tem que ter conteúdo, tem que entregar um conteúdo legal e tem que ter senioridade para se relacionar com as pessoas de forma profissional. Falando de educação física, cara, me deu um estalo aqui que eu queria te perguntar, assim, eu convivi na minha vida e convivo agora muito mais com muito educador físico, profissional de musculação, enfim, atletas que estão tentando ser atletas, que são personagens. Cara, é uma profissão que com o tempo, acho que com o volume, eu não sei, aí eu queria a tua visão mesmo. Eu não tenho uma visão sobre isso. Muito desvalorizada, cara? Eu vejo muito diferente. Eu digo disso. Financeiramente, tá? Eu vejo muito diferente disso. Eu sou um crítico da opinião, e tenho uma opinião que é a seguinte: a gente hoje transita num ambiente meritocrático, na minha opinião,
né? Quem não enxergou isso ainda tá míope, né? Então eu vejo muita gente reclamando que ganha pouco, que ganha pouco, que ganha pouco. Eu entendo isso. Eu acho que a remuneração realmente ela pode ser melhor. Mas a gente precisa entender, e isso é muito sério, a gente precisa entender que no ambiente meritocrático que a gente vive, eu faço o meu salário. Uhum. Eu acho que as academias, de maneira geral, elas têm um patamar, um padrão de mercado onde elas remuneram essas pessoas. Sim. E quando as pessoas falam que as academias pagam pouco, eu falo assim, tudo bem, mas é o mercado que chegou nesse ponto. Porque as academias, elas têm a sua folha de pagamento, têm a taxa de ocupação, têm as suas despesas. O mercado amadureceu num formato X, onde o próprio profissional ele tem essa remuneração estabelecida com esse mercado, que é o padrão. Mas é aí que eu quero chegar. Qual o profissional? Uhum. É o que está na média? O profissional que está na média, Bruno, ele vai ganhar o que todo mundo ganha, porque ele está na média. Se ele oferece a média, ele vai ser remunerado pela média do mercado. Uhum. Agora, eu sempre falo assim, o profissional que você quer ganhar mais, se diferencie da média, saia da média, faça algo diferente. Eu vivenciei isso na pele, eu senti isso na pele nessa primeira fase de trabalho que eu te contei aqui agora. Né? Eu comecei a trabalhar e dar muitas aulas por dia e eu olhava e falava assim, cara, quais são as variáveis, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Mas você acha que a rede social deu uma atrapalhada nisso? Porque quando você iniciou, era a tua competência versus conhecimento que valia ali, obviamente, teu físico, né? O transparecer visual também, né? Porque tem essa questão que ainda pega muito, né? Nas academias, enfim. Mas você acha que hoje a rede social deu uma estragada nisso no sentido de, cara, às vezes não é a melhor pessoa, é a pessoa que mais aparece? Eu acho que sim, por um lado, e por outro lado, não. Vou justificar. Eu acho que as redes sociais, há um tempo atrás, logo quando começou a bombar as redes sociais, os influenciadores que mais apareciam não tinham nem formação. Exato. Beleza? Não Exato. tinham nem informação. Sim. E aí, naquela época, eu acho que era bastante perigoso, porque as pessoas de maneira geral, a sociedade de maneira geral, estava à mercê de influenciadores que estavam sugerindo uma série de coisas, prescrevendo uma série de coisas, e eles não tinham a menor fundamentação para aquilo, não tinham formação para aquilo, não tinham fundação, porque eu falei, para ofertar algo com segurança e com eficiência. Sim. Hoje, o mercado mudou tanto. Hoje, vários dos meus colegas, dos profissionais de educação física, são influenciadores. São detentores de muitos seguidores. Né? E vários deles são palestrantes nossos lá na Fitness Brasil, no nosso evento. Né? Que estão lá por competência e porque também são pessoas muito fortes no mercado, no sentido de conteúdo, de formação, de educação. Então, assim, eu acho que hoje o mercado está muito mais equilibrado nesse ponto. Tem ainda? Tem. Aí cabe às pessoas, né, a sociedade de maneira geral, ser orientada para buscar profissionais que tenham pelo menos uma formação, que tenham uma condição acadêmica, né? E aí cabe a gente saber. Quando você vai a um médico, eu quero saber quem é o médico que vai me tratar. Eu vou ao dentista, eu quero saber quem é o dentista. Eu fui agora, pouco tempo atrás, eu fui fazer um tratamento com um gastro. Eu fui lá olhar o currículo dele antes. Tanto é que quando eu sentei lá com ele, ele começou a falar, eu falei, não, já sei quem é o senhor, doutor. O senhor é isso, o senhor estudou em tal lugar. Ele falou, não, normalmente as pessoas não pesquisam. Mas eu fiz a minha lição de casa. Eu acho que as pessoas precisam fazer essa lição de casa. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que atrapalhou mais no começo, mas hoje eu acho que é um potencializador. E bem utilizado é realmente um potencializador, né? O que a gente vê, assim, estava falando com o Gustavo, né, das feiras e tudo mais, a gente estava falando de perfis, né, das feiras, né? E hoje a Fitness Brasil é uma feira muito mais B2B e tem em outras feiras uma guerra muito lá da parte de suplemento, de alimentação e tudo mais. Quando você vê essas empresas de suplementação hoje, a gente entende o jogo do dinheiro, o jogo disso, mas
você vê uma desidratação dessas empresas com os atletas em si, com as pessoas que vivem aquele negócio e passando para influencer. E, cara, isso é um efeito que está acontecendo em todos os âmbitos da sociedade, né? Você vê uma novela que não leva mais ator, leva influencer para a novela. E aí fica aquele pastelão, né? Fica aquela novela mexicana. Ainda... eu sinto que a gente ainda está se equilibrando, tentando entender, assim. Principalmente as marcas, sabe? A valorização desses caras. Porque, cara, é muito difícil você ser atleta. É muito difícil você conseguir, né, viver do esporte e tudo mais. E aí, quando as marcas desidratam isso para levar isso só para seguidor ou só pro dinheiro, eu acho que é um desserviço um pouco, assim, pelo... Eu acho que esse ponto em relação ao outro que você tocou, né, com a história da valorização profissional, eu acho que assim, cada um tem que fazer o seu e as pessoas têm que construir o seu diferencial. Né? Como eu falei, vivo isso na prática e vejo hoje profissionais que se destacam no mercado, né? Mas para isso tem que se esforçar, né? Eu acho que eu vejo muito as pessoas terceirizando os seus problemas. Tá? Tudo, atleta, professor, pessoas de maneira geral, gestores. Eu convivo muito com gestores de academia, né? Muitos professores se transformam em gestores. Sim. É legal isso, mas eles não foram preparados. Eles precisam se capacitar em termos de gestão e liderança para lidar com isso. E aí entra um ponto muito importante. Uma das primeiras coisas que um líder, que um gestor precisa entender é que ele é responsável pelas atitudes dele. Ele, né, a gente precisa parar de culpar o governo, culpar os pais, culpar o seu chefe, culpar o dono da empresa, cachorro, culpar o empresário. A gente culpa todo mundo e a gente é perfeito. Então a gente precisa assumir. Eu sempre falo, eu brinco que é a técnica da janela e do espelho. Na janela, você abre a janela, Bruno, você reclama, você fala para quem você quiser. Você abre a janela do seu quarto, sua casa, a culpa é do governo, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do chefe, a culpa é do empresário, a culpa é de todo mundo. E você é perfeitinho. Exato. Na janela, você nunca vai encontrar o responsável de verdade. Sim. Você vai encontrar o responsável de verdade no espelho. Perfeito. Porque a gente é responsável por 90 e tantos % das escolhas que a gente está na vida. Exatamente. Cada um de nós está na situação que a gente está porque a gente muitas vezes escolheu aqui. A gente tomou escolha, a gente estudou mais, a gente estudou menos, a gente trabalhou mais, a gente trabalhou menos, a gente deixou oportunidades passarem, a gente aproveitou oportunidades. A gente, eu lembro de muitas vezes na fase de jovem adulto, né? Os meus amigos, vamos viajar, cara, vou ficar estudando que eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que escrever. Nossa, abdiquei de tanta coisa também, cara. Cara, e quantas vezes isso... Pra mim isso era normal, porque eu já na minha adolescência tinha vivido isso, tem festa, amanhã eu tenho competição, não posso. Perfeito. Entendeu? Eu vivi isso muito, deixei de ir muita festa. Né? Então abdiquei de muita coisa para chegar num ponto, para ter um resultado em outro lugar. Então assim, e não tem atalho, né, Fabio? Não tem atalho, é aquela história de se esforçar, de encontrar um caminho e se esforçar. Então, às vezes isso tem gente que tem mais oportunidade, sim. Tem gente que tem menos oportunidade, sim. Eu entendo isso. Sim. Mas a gente pode dar uma baita de uma virada. Eu vejo muita gente que teve muito pouca oportunidade, mas que tem um esforço e que tem uma dedicação, e essas pessoas viram o jogo. A maior parte que eu conheço, pelo menos, eu vi virarem o jogo e se transformarem em profissionais excepcionais, serem remunerados muito bem e aumentar o grau de empregabilidade, ou seja, o desejo do mercado contratar esses caras fica gigante. Agora depende da gente. Depende E quando um cara que está começando a carreira, eu sei que é meio piegas, assim, meio clichê, mas você tem alguma coisa assim que você fala, cara, hoje um caminho legal é esse aqui? Sim, tenho. Esses dias a gente estava conversando, fizeram essa pergunta num outro podcast. Se você fosse começar hoje, por onde você começaria? Eu começaria... Eu vejo hoje, por exemplo, profissional de educação física / personal trainer, todo mundo fazendo muito igual, muito parecido, sabe? A maior parte está muito nessa pegada da musculação estética. Né? Eu iria me especializar em grupos especiais. Nichos, grupos especiais. Tem colegas meus que são hoje, estão fazendo fortuna com grana, porque se especializaram e estão focadíssimos nisso.
Então, assim, hoje o exercício físico combinado com grupos especiais, com cardiopatia, com diabetes, com hipertensão, enfim, inúmeras coisas. Né? Cara, que você tem... Eu iria, se eu fosse começar na educação física, eu ia por aí. E outra vertente forte dentro da educação física é a gestão. Porque eu vejo hoje o Brasil, o potencial, para mim, é o seguinte, grupos especiais, como eu te falei, e o outro é gestão. Por quê? Porque o volume de academias que ainda vai... E negócios, tá? De negócios, que ainda vai aparecer no Brasil. Os que já tem hoje, tem um déficit gigantesco de bons gestores. Sim. E o que vem pela frente é muita oportunidade. Então, para quem se especializar, se capacitar em gestão esportiva, em gestão de negócios para academia, as oportunidades são absurdas, são gigantescas. Então, cabe às pessoas se desenvolverem nas habilidades técnicas específicas, nas habilidades comportamentais e nas habilidades gerenciais. Se construir isso, cara... Hoje, quando você vai fazer uma consultoria, e aí você entra dentro de uma operação, qual que é as primeiras coisas que você olha? Assim? Você fala, cara, preciso olhar isso aqui. O diagnóstico, a primeira coisa que a gente olha é entender a cultura da empresa por meio da cabeça do dono, né? Eu sempre começo com a cabeça do dono, né? Entender se esse cara... E, na verdade, é legal, porque a sua pergunta é muito boa, porque da mesma forma que os nossos... A gente trabalha com o número de clientes restritos, né? Nesse formato de consultoria premium. Então, da mesma forma que o cliente nos seleciona, ele nos escolhe, a gente também escolhe ele. Tem cliente que a gente... Você sabe, né? Você conhece. Então, tem cliente que a gente conversa, a gente fala, cara, não vai dar fit. Não vai dar fit. Então, a gente não pega, porque não vai dar fit. E eu gosto de gente que quer fazer a coisa acontecer, cara. Porque a gente... E eu faço uma pergunta, né? Eles fazem várias perguntas para mim, eu faço uma pergunta. Você está disposto a botar a tua equipe para trabalhar e trabalhar mais do que você está acostumado? Porque o que eu vou fazer, se eu entrar na tua empresa, é fazer vocês trabalharem mais. Inclusive ele. E se ele tiver na gestão, tiver na operação, ele vai trabalhar mais. Ele vai ter que trabalhar mais, porque a gente vai criar processo. Só que é o seguinte, eu vou te gerar resultado. Você vai ganhar mais dinheiro com isso. Só que, cara, o método é esse. Então, primeira coisa é entender a cultura do dono. E aí, quando começa por aí, funciona. Se não tem fit com o dono, não rola. Fit cultural ali. Então, o primeiro diagnóstico você fala, cara, deixa eu entender a cabeça desse cara para ver se sigo ou não sigo. E aí, quando você entrar na operação, seguir. Agora eu vou fazer um assessment aqui na operação, vou entender o que está acontecendo. Você tem uma escala de coisa assim, cara, primeiro eu preciso resolver o grosso aqui, que é, sei lá, ou primeiro vou resolver pessoas, depois eu vou resolver processo? Primeira coisa é número, né? Entender os números, entender onde a empresa está e para onde ela quer ir. Aí fazer é tudo muito integrado, né? Aí fazer a integração, fazer um entendimento de como é que está a hierarquia. A gente tem uma técnica que a gente utiliza, que é muito nossa, que a gente estuda o espaço técnico, o espaço tático da empresa. Né? E o espaço tático da empresa me dá um diagnóstico muito grande de como é que vai... O principal problema das empresas que todo mundo fala é comunicação. A empresa tem problema de comunicação. Mas peraí, vamos entender profundamente isso. E quando a gente vai para o profundamente, é o que a gente desenvolveu uma metodologia nossa que chama análise do espaço tático. E aí a gente consegue, com essa análise, entender onde é que estão os problemas de comunicação, onde estão os problemas de relacionamento, porque é uma empresa de serviço e depende de pessoas. Então eu preciso entender os números, os indicadores, preciso entender as pessoas e o espaço tático, e aí isso vai me determinar a qualidade da equipe que está lá e os processos de gestão. Então, esses pilares são os mais importantes. Aí tem, óbvio, localização, tem infraestrutura que é fundamental, a gente entra em várias questões, mas os números que já compõem aí finanças, já compõem os indicadores de performance. E quando você pega, eu sei que você pega clientes em diferentes estágios também, né? Sim. Então você tem um cliente muito grande, que já está em expansão, que já tem um plano, e um cliente que quer começar. Assim, não é sempre que você pega, mas enfim. Um cara que está começando.
Existe uma preferência? Não, cara, eu gosto do cara que quer fazer bem feito, cara. Eu gosto do cara que quer fazer direito. Porque pelo histórico nosso, cara, eu tenho cliente que está comigo ininterruptamente 12 anos. Pra você ter uma ideia. 12 anos. Ininterruptamente. Né? E assim, é legal porque quando a gente começou com eles, né? Que é a Alpha, né? Eu falo deles, a rede Alpha Fitness, né? Eles são, eu gosto de falar deles porque eles são, para mim, exemplo de gestão. Exemplo de gestão no Brasil hoje é uma rede. Boa também, muito... E eles são muito dedicados, sim, fazem lição de casa. Eu tive lá esse final de semana agora. Assim, é impressionante a lição de casa como é feita, cara. Uhum. E eles têm uma relação que virou... É uma relação... a gente fala o seguinte, né? O Léo falou uma coisa esses dias, até foi no nosso encontro de 30 anos, né, na comemoração. Eu trouxe todos os clientes aqui para São Paulo, a gente fez uma comemoração, fizemos um dia, foi bem legal. Levei palestrante lá, fizemos um encontro legal com eles. E ele falou o seguinte, cara, a gente não tem mais uma consultoria com o Sábio, eu tenho um conselheiro, na verdade. A gente continua fazendo o trabalho de consultoria, mas, na verdade, virou um trabalho de aconselhamento, que é o que a gente faz muito também. Sim. Não aparece esse nome, mas isso acontece demais. Eu tenho outros clientes, né, que a gente faz um trabalho de aconselhamento. A Inex, que é a principal academia premium do sul do Brasil, ela está em Porto Alegre, é um fenômeno a academia, é um projeto maravilhoso, né? E eu faço esse papel lá. A gente faz o trabalho de consultoria, mas eu faço um trabalho de conselheiro para eles lá, né? Então, é muito legal isso. Então, ou seja, tem vários modelos. Sim. Eu não tenho uma preferência. Eu tenho preferência para quem faz a lição de casa. Sim. Porque quando a gente tem cliente que não faz a lição de casa, não rola, né, cara? Sim. Não dá andamento, né? Mas eu vou falar que a turma faz a lição de casa. Eu sei que para estar contigo você exige também, porque eu vivi ali alguns momentos no cliente, eu vi você pegando no pé mesmo. Sim. Como deve ser feito, né? É porque eu tenho o seguinte, a gente tem o seguinte princípio, eu não sou contratado para falar o que o meu cliente quer escutar. Perfeito. Isso é um primeiro ponto que talvez isso... O não é mais importante que o... eu fui, na verdade eu fui formado assim, em casa, né? Não... Muitas vezes com justificativa, algumas vezes sem, mas não e pronto. Né? Brincadeira à parte, mas eu fui forjado com a sinceridade. Uhum. Né? Eu prefiro um não duro do que um sim mais ou menos, exato, entendeu? Uma conversa mole que eu não gosto. Eu não gosto disso. Para falar a verdade, não é do meu perfil. Então, assim, a gente... Às vezes eu tenho conversas difíceis com os meus clientes, terapias, né? Conversas difíceis. Terapêuticas. E aí eles olham para mim com aquela cara e falam, cara, eles devem pensar assim, eu contrato esse cara, eu pago esse cara vem me dar uma dura, cara. É muito legal, porque... E aí quando é um empresário bom e quando é um gestor bom, normalmente as pessoas são boas, né? Que a gente tem gente muito boa, tem maturidade para escutar isso, né? E aí quando eles têm maturidade, a nossa relação se fortalece. Tudo fica mais fácil. Fica muito fácil, porque a gente tem conversas difíceis, mas conversas transparentes. Sim. E... Fitness Brasil, cara. Consultoria... judô, aula, acadêmico, e aí você fala assim, pô, agora eu vou fazer a maior feira da América Latina de B2B para todos esses caras que às vezes eu converso. Como é que, cara, e assim, e você é um dos caras mais conhecidos do mercado, tudo mais. Todos os players, basicamente, você tem um acesso ou tem convivência. Aí você decide fazer uma feira. Na verdade, tudo aconteceu, né? Essas coisas acontecem. Na verdade, eu tô na Fitness Brasil desde o nascimento da Fitness Brasil como professor, como palestrante. Então eles fizeram o primeiro evento e me convidaram para palestrar. Isso nos anos 90, acho que em 1989 ou 90. Uhum. E eu fui chamado para palestrar. Então eu sempre estive presente na Fitness Brasil. Uhum. Aí nasceu isso Fitness Brasil antes de fazer o evento IRSA. Que foi lá em Santos, que era em outros lugares. A primeira, que não era nem Santos, antes de ser em Santos, foi na USP.
tá? Foi aqui dentro em da São USP. Paulo, dentro da USP. Eu tava lá, dei aula lá. Caramba. Aí foi para Santos, aí cresceu o Santos, essa história toda. Uhum. E aí, no ano de 2000, começou a IRSA, né, que agora é a HFA, Sim. né, nós seguimos. Então, foi feito 25 anos ontem. Só para esclarecer pro pessoal, Ah, HFA, né, HFA, é agora a antiga IRSA. isso. Mesmo vocês trocando o nome, né, sendo Fitness Brasil Expo, ainda existe a parceria com a HFA, com a Claro, HFA. claro, não, continua. Eu acho que a gente só mudou o nome, né? É muito importante, sua colocação é muito importante para sempre esclarecer isso para as pessoas, que vai demorar um tempo até. Muita gente ainda chama de IRSA, né? Às vezes a gente escorrega, né? Vai ter a IRSA agora, a gente mesmo escorrega. Né? Mas assim, a nossa relação sempre foi muito boa. Agora, depois da pandemia, se fortaleceu muito mais, né? Com essa nova gestão deles, a nossa gestão também tem um fortalecimento bem legal e eles mudaram o nome. Então eles lá mudaram de International Health Record Sports Association, né? Sports Club Association para HFA. O ano passado. E a gente se viu na obrigação de mudar, obviamente, porque a gente não podia... O nosso evento chamava IRSA Fitness Brasil. Sim. Né? E a gente, o ano passado fez 25 anos, a gente falou, bom, agora fizemos 25 anos, eles mudaram de nome, a gente mudou de nome. E aí a gente resolveu, fizemos um baita estudo para isso acontecer, um estudo de branding profundo para poder trazer a marca Fitness Brasil Expo que ficou muito frente. legal o estudo, cara. Porque eu acho que esse foi o projeto, assim, né? Trazer para o protagonismo a marca nossa mesmo, que era da empresa. Sim. Mas aí, continuando a tua pergunta, aí há uns anos, lá atrás, há uns 15 anos atrás, a turma me chamou e falou, você não quer fazer a curadoria para a gente de gestão? Porque a gente precisa de alguém para fazer curadoria, né? Aí eu assumi a curadoria de gestão há 15 anos e há uns 12 anos, agora não me lembro exatamente, por aí, tinha um sócio que saiu de lá, ele estava vendendo as cotas dele, aí me chamaram, me ofereceram as cotas, aí eu comprei as cotas desse cara que estava saindo, é um cara do mercado também, e enfim, e na pandemia eu e o Gustavo, a gente acabou assumindo mais a empresa, assumimos praticamente tudo e enfim... Foi o que a gente já sabe, né? Que vocês viveram ali é um caos, né? 14 mil metros, aí fizemos 2 eventos online, 20 e 21 foram 2 eventos online. 22 a gente já começou com 18 mil, 23, 18 mil, ano passado 19 mil, esse ano 28 mil. Nossa! E aí eu vou dizer que a gente, a HFA lá nos Estados Unidos, você teve lá esse ano com a gente lá, né? Tem 15 mil metros de feira. Sim. Então esse ano a gente ficou maior do que eles. Caramba, cara. Caramba. A gente ficou maior. E assim, aí é a opinião, né? Eu acho a nossa feira aqui, a que vocês produzem, muito mais legal do que a que eu vi lá nos Estados Unidos, pelo menos. Eu acho que também é do povo, né? Nós somos um povo mais festivo, mais intenso, né, cara? A feira é muito divertida. Tirando a atenção de quem tá ali trabalhando e tal. Sim. Mas a feira é muito divertida, né, cara? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho assim, o nosso clima, a gente constrói, a gente vem construindo um clima e isso começou pra gente muito forte em 22. Na pós-pandemia, eu acho que a turma tava tão em casa. Desesperada. Quando fez o evento de 22, assim, a energia foi muito forte. E a gente vem conseguindo trazer para ano a ano esse clima da feira de forma muito positiva, sabe? Então eu vejo que o nosso evento tem uma energia, mas a culpa é dos brasileiros, né? Os brasileiros latinos, de maneira geral. Esse ano todo o conteúdo vai, além de tudo, esse ano tem uma novidade, que todo o conteúdo vai ser traduzido para o espanhol, né? Já tem mais de 60, 70 pessoas de fora que vêm para cá para poder participar. Então, assim, nós somos latinos, né? Então o clima é outro, né? O clima é outro, cara. É muito bacana. E a feira, eu acho que assim, a gente participou uma vez só. Já explorei bastante com o Gustavo, né? O backstage disso tudo, né? Surgiu a empresa X, que queria ser já patrocinador ouro. E eu falei pra ele, cara, eu acho que é uma obrigação minha aqui também te agradecer, cara, porque vocês deram essa chance pra gente, né? A oportunidade de estar lá, uma empresa nova, uma empresa jovem e é muito legal a forma como vocês trataram a gente, né? Tratam até hoje, mas logo no começo ali a gente
cara, não era super desconhecido, né? A gente tinha acabado de entrar no mercado. Meninos ousados falando que iam fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente acaba que conseguiu e está fazendo, né? Mas acho que também muito não só pela empresa, mas pelo que a gente enxergou, pela seriedade de tudo que a gente está fazendo. Mas, cara, vocês foram talvez o principal catalisador para a gente estar onde a gente está hoje, assim, a Fitness Brasil. Porque foi ali que, inclusive, o pessoal da Arnold nos conheceu. Foi ali que o público grande nos conheceu. Foi ali que o pessoal teve o primeiro contato com o maquinário, com os equipamentos. E a gente tem um carinho gigante, Fábio, assim, gigante, um respeito por vocês, assim, uma admiração pelo trabalho que vocês fazem, como vocês fazem, porque a gente acompanha o backstage, a gente sabe que tem muito desafio, né? Não é fácil. Eu acho... a produção de um evento de 3 dias, ela não dura um ano. Ela dura uma bagagem de 30, né? Porque tem muita coisa que vem ali da experiência de todos nós, né? O Gustavo na feira, eu na parte educacional, né? Então a gente divide muito bem as coisas, um ajuda muito o outro, né? Então virou uma parceria muito boa, né? A gente já tinha uma parceria muito boa, eu e o Gustavo, antes de pandemia. Depois da pandemia se fortaleceu mais ainda, né? Porque a gente um ajudou muito o outro, né? Então a Fitness hoje, ela... Dá tempo, cara. As pessoas falam, como é que você faz tudo isso? Dá tempo, porque a gente equilibra bem, tem uma equipe muito boa, né? Sim. Tem uma equipe por trás muito boa e a gente sempre planeja muito bem. Uma coisa que a gente é muito organizado, né? A gente é muito organizado. E muito crítico também, né? A gente está sempre fazendo autocrítica, né? Isso é muito importante, muita coisa, né? do que vai acontecer esse ano no evento de hoje foi definido no evento do ano passado, com coisas que a gente, talvez o cliente que está lá rodando não vê os erros que a gente enxerga, né? A gente está enxergando um monte de coisa. Com certeza não. Cara, aqui eu podia fazer isso. E a gente, agora que já faz chegando perto, a gente vê que várias rotas que a gente corrigiu deram certo, estão dando certo, né? Para o evento, né? Esse ano vai ser... A conferência de gestão e negócios desse ano tá sensacional. Os keynotes, cara, tá tudo impressionante. João Branco, Lázaro do Carmo, Eduardo Carmelo, Daniela Kleiman, Ivan Querino, o Paul Bedford, que é a maior referência hoje de retenção. Né? Então, assim, aí o CEO Time também, que tá sensacional. Com a galera, tá lá o mestre dos mestres, o maestro do mercado, que é o Corona, que está lá com a gente, o Richard Bilton, da Companhia Atlética, a companhia fazendo 40 anos, eles foram reconhecidos aí pelo 2º ano seguido como Academia Referência Premium do Brasil, a companhia pelo Estadão. Né? Aí está lá o pessoal da Alpfit, que traz uma modelagem nova, está lá o Rautenberg, da Aeronberg, vai estar lá, a Academia Gaviões vai estar lá. Faltou alguém, deixa eu ver aqui para não errar aqui, deixa eu ver se eu errei. Corona, Bilton, Alp, Iron, Gaviões, está faltando uma. E a Six. A Six foi a última convidada agora, que eu consegui falar com... Que legal. Wilson. Ele vai estar lá com a gente, a Six, Sport Life. Nossa, cara. Não, é um timaço. Então, assim, eu consigo enxergar muitas coisas. Né? Fora isso, a gente está lançando uma inovação, né? Isso é uma inovação. Vou aproveitar o momento seu aqui para... Nós nunca tivemos isso. As pessoas que estão na conferência de gestão, o cara pode escolher 2 palestras, acontece ao mesmo tempo. Você lembra que você participou no passado, Perfeito. Você palestrou. Tem o keynote da palestra para as 2 plenárias. E as outras todas as palestras cada um em uma. Então você sempre tem 2. Tirando o keynote, sempre tem 2. Sendo a gente abriu uma 3ª plenária para essa conferência de gestão, vai ter uma mentoria interativa. Na quinta tarde e na sexta tarde. Das 2 às 5 da tarde. Vai ser mão na massa, que é aquele... Mentoria interativa de inteligência artificial. Fantástico. Então o que nós vamos fazer? Inteligência artificial, beleza, vamos trabalhar a inteligência. Na quinta-feira vão ter 4 facilitadores, né, que vão trabalhar com número reduzido de pessoas, só tem 70 vagas, às vezes vai ser uma briga danada. São os primeiros que chegarem. Escreveu, tá lá dentro. Escreveu, tá lá. No primeiro dia é vendas e marketing, no segundo dia, na sexta-feira à tarde, é gestão da experiência e retenção. Nossa. Então, assim, tudo com IA.
Como é que a gente trabalha com IA com esses temas? Na prática. Para dar uma desmistificada no tema e simplificar para contar como que isso faz na prática. Então vai ser mão na massa. Mão na massa. E o que é legal para a gente, né, o que eu como responsável, né, como curador do projeto, assim, da educação, na verdade, para a gente é assim, cara. Para mim, educação, ele está na feira toda. As pessoas acham que é só sentar. Tenho educação quando eu sento na cadeira e escuto a pessoa uma palestra. Não. Então a gente quis ter um ambiente interativo. Então, além de eu sentar e escutar uma palestra, que algumas eu até posso fazer pergunta, outras nem cabe, né, por causa do tempo, mas a gente tem um momento da mentoria interativa onde as pessoas interagem, podem perguntar e questionar e colocar suas opiniões. Perfeito. Isso é muito importante. E tem um outro ponto que para nós é muito... Eu sempre falo isso na abertura do evento. Uhum. As pessoas estão todas lá na abertura do evento. Eu falo assim, galera, deixa eu explicar um negócio. Educação não é só aqui, sentado assistindo palestra. Se você entrar em todos os estandes, você quer conhecer o mercado de verdade? Quer conhecer o mercado de verdade? Então você tem que entrar em todos os estandes da feira e conhecer as máquinas, conhecer os softwares, conhecer os serviços, conhecer tudo que tem oferecendo, porque se você fizer isso, uma baita de uma imersão nesses 3 dias, você vai conhecer realmente o mercado. Exatamente. Então, cara, a única oportunidade que você vê todo mundo junto. A visita a um stand e conhecer um pouco de tudo, um pouco daquilo, é um processo educacional para você aprender e conhecer aquilo. Total. Então, assim, ou seja, a feira é uma feira educacional, tem que aproveitar. Eu falo isso porque eu faço isso. Quando eu vou numa FIBO, quando eu vou lá em Rimini, quando eu vou lá na HFA, a gente vive isso. A gente vai, você entra em praticamente a gente vai para isso, inclusive, né? E aí você, o que é isso? Por quê? E conversa e pergunta e tal. Você não vai comprar necessariamente tudo aquilo. Exato. Tem gente que acha que vou para a feira porque eu vou comprar. Não vou comprar, não vou. Peraí, calma. Você não vai saber o que está acontecendo. É uma forma de você se atualizar. E esse ano a gente está preparando uma série de experiências extras para a galera. Que legal, cara. Que legal. E a gente vai forte. Vai fortíssimo. Estamos agora com o dobro do tamanho lá. Mais um mezanino. Falei que não dá nem para chamar de stand o que a gente vai fazer. Isso é realmente uma experiência ali bem diferente. Então a gente está bem ansioso e estamos trabalhando muito para isso. Muito bom. Gabi, perguntas dos nossos interneteiros. Perguntas. Tem pergunta relacionada à saúde, tem pergunta falando de AI, não sei nem por onde eu começo aqui. Vou começar do começo. Mas essa daqui está relacionada à nova geração. Então está escrito, se você pudesse aconselhar a nova geração no quesito saúde, o que você diria? Dorme bem... Come bem é fácil falar, mas procura um nutricionista para te orientar ou, se você tiver condições de procurar um nutricionista. Fala, tem pessoas que não têm condições de procurar um nutricionista. Vai no básico. Vai no básico. Né? Quando eu falo vai no básico, seja racional. Né? Vou falar uma coisa óbvia aqui. Não fume. Beba com moderação ou não beba. E faça atividade física regular. Regular. Esse é o grande ponto. Constância, né? Constância. E aí, essa pergunta veio e eu roubei um pouco a cena aqui pra mim. Porque eu coloquei uma pergunta aqui que tem bastante a ver comigo. Cara, tudo que vocês falaram aí, achei muito valioso. Eu tô passando agora por uns probleminhas por causa de sedentarismo, também estava explicando pro Bru, alimentação errada, e tô começando a mudar um pouco o meu estilo de pensar. Só que tem uma coisa que acontece comigo, que eu nunca consegui conversar com nenhum professor de academia, nem com nenhum profissional de saúde, que as pessoas me deram uma mesma resposta, assim, que eu sou muito confuso, que é o efeito rebote. Não sei se muita gente passa por isso, que é eu começar a treinar, ganhar motivação no treino, aí passar 6 meses, conquistar o físico, a saúde, e de repente vem um desânimo, não sei se acaba a motivação, e aí você perde o dobro do que você ganhou. Qual que é o seu nome? Meu nome é Gabriel. Ô, Gabriel, vamos conversar, Gabriel. É o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Escuta. A primeira palavra que você usou aí, você já pega ela e já frita ela, joga pela janela. Nós estamos no 15º andar, joga ela, chamada motivação. Motivação você não vai a lugar nenhum. Motivação serve para você acordar só. O que faz acontecer é disciplina, cara.
Se eu dependesse de motivação para escrever esse livro, você acha que eu tinha terminado ele? Sim. Esse livro foi escrito das 9 da noite à meia-noite durante 1 ano e meio, todo dia. Muitas vezes sábado e domingo. Você acha que eu estava motivado todo dia? Você acha? Não estava. Então tem uma coisa que você tem que colocar como foco, disciplina, é mentalidade. Hoje está na moda falar, mas é real. Eu sempre tive isso na minha Mindset, cabeça. Não é mentalidade. O mindset eu nem uso em inglês porque é meio bobo esse negócio aí. Mas é mentalidade. É mentalidade de você quer ganhar o campeonato, você tem que treinar. E você tem que treinar direito. Não adianta treinar pouco, treinar mais ou menos. Eu tenho que treinar mais que meus adversários. Então, assim, se eu quero conquistar a minha saúde, se eu tenho que fazer atividade física, se eu tenho, cara, eu tenho que botar disciplina e não motivação. Então muda essa palavra que já começa de outra forma. Lembra de uma coisa só. A disciplina, junto com ela, tem constância. Sim. E o que mais vai te fazer seguir com essa disciplina, não com a motivação, é o resultado que você vai alcançar. E não desanima não, cara. Tem que desanimar. Você tem a vida pela frente, você é jovem pra caramba. Cara. Pois é. Se ele mantiver a constância que ele mantém nas entregas que ele faz aqui, pra ele, acabou. Vai voar, cara. Disciplina, cara. Não esquece motivação. Motivação é efêmera. A palavra é essa. É isso mesmo. Show de bola. Falei diferente dos outros que falaram pra você, não? Falou. Eu acho que as pessoas, esse negócio da motivação tem muito a ver com a minha geração. E o que você falou de resultado, e o que me falam muito também, é que a gente às vezes quer o resultado mais rápido do que ele chega, né? E isso cria uma ilusão na cabeça da gente. Às vezes a gente treina durante X tempo, não viu esse resultado, logo desiste. Mas não é esse cálculo que você tem que fazer, né? O cálculo você tem que persistir até ver o resultado. Ele não vai chegar rápido, não é simples. Cada pessoa Cada pessoa tem uma natureza. Cada pessoa tem um DNA diferente. Então a gente responde de forma diferente, né? A genética é outra. Então tem pessoas que vão responder rápido, tem pessoas que vão demorar um pouco mais. Cara, foco e só vai. Entendeu? E eu convivo muito com isso, estudei isso, né? Eu estava falando aqui, estudei muito por que as pessoas desistem da prática. Então as pessoas colocam muito a culpa. Primeiro, o culpado é o tempo, falta de tempo, e é uma baita mentira. Eu culpo isso todo mas é mentira. Eu sei que é mentira. Entendeu? Porque assim, a gente coloca as coisas mais agradáveis na agenda e tira as coisas mais difíceis na agenda. Sim. E as mais difíceis muitas vezes são coisas que não estão conversando com com os nossos resultados. E aí entra a coisa mais profunda, entra naquela história da autoestima que eu falei, né? E aí você procura o caminho mais curto. Vou me permitir aqui falar uma coisa um pouquinho mais profunda. Isso serve para todo mundo. O ser humano... É duro o que eu vou falar. Tá disposto a escutar? É duro. E eu acho que é excelente para todo mundo. É duro. As pessoas estão aqui, ó. As pessoas estão acostumadas a sempre pegar o caminho mais curto. Sempre pegar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, como todo mundo pega, te leva para o mesmo lugar que todo mundo vai. É meio óbvio isso, né? Então, cara, quando você quer mais, você tem que se esforçar muito mais do que a média. Né? Então, o jogo é outro, cara. Exatamente. O jogo é outro. E aí entra a questão da autoestima. Cara, eu quero e eu vou. Né? E aí a bola tá contigo. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil para nada na vida, cara. Isso para as pessoas que tiveram mais oportunidades e para as pessoas que têm menos oportunidades também. É mais difícil ainda, né? Eu tive muito incentivo, falei para vocês aqui, tive muito incentivo do meu pai para começar a fazer esporte. Mas, cara, teve uma hora que ele falou: você quer continuar ou você quer parar? Eu falei: não, eu vou ganhar. Eu quero ser campeão, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele falou: então agora a bola está contigo. Não vou te levar mais, eu não vou te levar mais, vou te assistir nas competições mais importantes. Eu tive o privilégio dele assistir algumas competições, porque quando era fora, eu não ia. Eu participei de campeonato muito fora, né? De São Paulo, fora do Brasil também. Então assim, ele não ia.
mas tava lá curiosão, né? Mas sempre me apoiou. Mas teve uma hora que ele falou, agora a bola tá contigo. Então eu tive o apoio, mas não foi ele que me pegou e me levou até o resultado final. Aí dependeu de mim. Sim. Aí a bola tá comigo, a bola tá com você. Perfeito. E essa discussão eu acho incrível quando a gente fala de geração, porque a gente é uma das gerações que mais treina, mais corre, mais incentiva, mais publica sobre fitness, mas a gente também tem também a geração, por exemplo, que você falou de fumar. O tabagismo, ele tá numa crescente, numa alta. Então, ao mesmo tempo que é uma geração de muita saúde, é uma geração muito indisciplinada também, que precisa saber de consequências. Tanto que a gente, às vezes, até no treino, e até tem uma pergunta aqui disso, sabe? Sobre resultado, como acelerar resultado, é por conta disso. Acho que o jovem, ele tem essa cabeça muito, eu quero rápido, eu quero o melhor, mas eu quero o melhor rápido, e isso atrapalha. A gente tava falando dos vídeos hoje em dia, né? Ninguém tem paciência para ver filme mais. Tem um negócio, é legal demais falar de geração, né? Eu acho que a geração Z, né? E agora vem a Alpha aí por aí, que vai ser mais difícil. Eu que sou da geração X e trabalho com muita gente do Millennial e da Z, né? Eu vejo muita gente da minha geração reclamando. E eu falo, cara, para de reclamar e aprende a trabalhar com a geração Z e com a geração Millennial. Não tem jeito. É o que eu faço. Eu quero aprender a trabalhar com vocês, porque eu preciso entender como é que... Porque agora eu não posso culpar vocês, porque vocês são fruto de uma... Ô Bruno, eu falo uma coisa, cara, que é assim, ó, eu falei para vocês, né, vou fazer 50, tenho 50, vou fazer 59 anos, eu vivi mais tempo da minha vida sem celular e sem internet do que com o celular e com a internet. Uhum. Beleza? O ano que vem vai empatar. Uhum. O ano que vem empato o jogo. Entendeu? Então, assim, eu tenho que me adaptar. Agora, vocês são imediatistas, sim. E a galera... isso eu concordo. Né? Agora, a galera, de maneira geral, rotula essa geração Z de forma muito... que não se compromete, que não sei o que. Eu falei, cara, não é isso. Aí não, aí eu discordo. Eles não se comprometem porque eles não entendem, eles não veem valor. Se essa galera percebe que tem significado o que ele faz, ele vai fazer. E ele vai se comprometer. Só que a gente precisa passar isso para você, precisa saber comunicar vocês bem. Né? Que esse é o grande desafio. Agora, o imediatismo tem coisas que vão ajudar vocês, o imediatismo de vocês, que vão ajudar vocês são muito mais rápidos do que nós, do que a minha geração, mas outras vão atrapalhar vocês, porque tem coisas que, por exemplo, o resultado de saúde e de bem-estar por meio do exercício físico, ele vai o meu peitoral está no mesmo lugar que o seu. Uhum. Entendeu? Embora nós somos de gerações muito diferentes, o meu coração nasceu no mesmo lugar do seu. O meu deltoide, o meu ombro, no mesmo lugar do seu. Então, anatomicamente nós somos iguais, fisiologicamente nós somos parecidos, né? Iguais não, parecidos, fisiologicamente nós somos parecidos. Em termos estruturais, nós temos a mesma, somos seres humanos. Nós dependemos da força da gravidade, nós dependemos de maquinário, de tecnologia. Vocês têm mais tecnologia. Mas acelerar o processo de ganho, até eu acho que acelera por causa do conhecimento. Mas tem que tomar cuidado com o que é que vocês vão colocar para dentro de vocês para acelerar o processo de ganho. Porque vocês podem estar arriscando a vida de vocês. Eu vejo muito jovem, falando assim, faça dieta, sei lá, perde os quilos. Para de comer doce, se precisar, toma 4 litros de Coca-Cola zero, mas não coloca o doce na boca. Aí eu penso assim, não, cara, mas não toma 4 litros de Coca zero, porque também a Coca faz mal, né? Então o jovem parece que ele chega no resultado, o cara vai emagrecer, só que a saúde dele, no fundo, parece que ele não estudou todos os caminhos, viu todas as coisas. Aí parece que para chegar só no resultado, né? Fora o resultado tem todo... Ô, Gabriel, o que é o resultado? Você está me falando de resultado estético, só que é o seguinte, não adianta você estar bonito por fora e estragado por dentro. Saúde. Tá? Então, assim, é o conjunto da obra. A estética é saúde também. Só que a estética tem que estar aliado com a saúde. A estética é saúde também, porque eu vou te explicar. Não é legal olhar no espelho e falar, estou me sentindo muito bem, esteticamente? Sim. Isso faz bem para a nossa autoestima, que faz bem para a nossa saúde emocional, nossa saúde social, nossa saúde psicológica. Uhum. Então faz parte disso. Agora eu preciso estar com o meu coração funcionando bem, com o meu pulmão funcionando bem, com o meu estômago, com o meu intestino funcionando bem, preciso estar com as minhas articulações funcionando bem. Então, ou seja, o conjunto é o ser humano de forma holística. Então, o bem-estar
é o tripé, né? Atividade física, nutrição adequada, controle do estresse, relacionamentos interpessoais positivos e comportamentos preventivos. Então, a combinação dessas 5 coisas são muito importantes. E tem um ponto a mais que a gente precisa pensar também, que é a nossa fé, que é a nossa crença, que são os nossos... princípios. A espiritualidade, né? Que é muito importante, né? Que é a espiritualidade. Então, isso tudo é o conjunto da obra. Então, a gente tem que enxergar o ser humano como um todo, né? Presenteiro. Agora é o momento. Eu já recebi o meu, agora tá na hora do give back. Esse é o nosso presenteiro. Vou fazer uma vinheta disso. Faz, por favor. Dá pra colocar aí, John, né? Olha só, cara. Nossa senhora. Obrigado, chique, viu? hein? Valeu, Gabriel. Eu. Obrigado você, cara. Pode abrir, não? Porque isso aqui Por favor, pode. Tá tão bonito que eu não sei se dá pra abrir isso aqui. Carinho nosso. Tem uma anilha aqui dentro, cara. Tem um dumbbell. Tem um dumbbell. Ai, ai. Sou muito jeitoso com essas coisas. Mão de judoca é uma mão... Opa, nossa, que bonito. Vou até pegar o óculos para ler aqui, cara. Ainda bem que eu pus o óculos aqui, hein? Viu? Fábio, sua trajetória... Une conhecimento... Ó, vou ler aqui, ó. Sua trajetória une conhecimento, liderança e paixão pelo desenvolvimento do setor. A Buckler reconhece e agradece sua contribuição valiosa para o fitness no Brasil. Grandes mudanças estruturais acontecem a partir de pequenas mudanças comportamentais. Com carinho, Buckler, verdade. Essa frase aqui está na capa do meu terceiro livro. Está na capa, na 4ª capa. Grandes mudanças estruturais acontecem a partir de pequenas mudanças comportamentais. Será consumido. Muito obrigado. Obrigado, gente. Brunão. Fabião. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado por tudo, obrigado por estar aqui, obrigado pelo apoio de sempre, pelos papos e pela aula, que é sempre uma aula. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês da Buckler. Eu desejo muito sucesso para vocês aí. Vocês, realmente, uma coisa legal que um dia me chegaram lá no escritório, para terminar essa daí. Falaram, tem um pessoal novo aí, uma galera que montou uma empresa. Falei, que empresa que é? Se chama Buckler. Você conhece? Falei, não. E todo mundo, ninguém conhecia, né? Lá no escritório, né? Eu falei, e a turma vem perguntar para mim, porque normalmente eu conheço muita gente do mercado. Não conhece? Não conheço. Não, eles vêm para uma reunião e eu não podia estar no horário que vocês estavam lá, tinha reunião fora. Vocês foram lá no escritório. Sim. E aí, vocês vieram, vocês fizeram, vocês entregaram, né? E seguem entregando e cresceram, assim. É muito legal ver isso. Então, poder participar disso desde o início lá de vocês, tá ao lado ali olhando, pra gente é um privilégio. Então, desejo aí que vocês cresçam cada vez mais e que as academias fiquem bastante felizes e os usuários mais ainda. Mais ainda, que assim seja. Que assim seja. Amém. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Mesmo. E você que ainda não se inscreveu, vamos lembrar de uma coisa, pessoal? É de... Graça. Se inscrevam aqui. Aqui vão estar todas as nossas redes sociais. Para quem não conhece a Buckler, vai ficar aqui. Sigam, compartilhem esse conteúdo para chegar no máximo de pessoas, que é muito conhecimento e muita coisa legal que a gente bateu esse papo aqui. Lembrando, teremos os cortes também. Teremos a íntegra, teremos Spotify, enfim, teremos em todos os canais para você degustar esse papo. Beleza? Obrigado. Até a próxima.